Amigas e amigos, aquela máxima a que eu recorro sempre aqui, de que é necessário a gente ver as coisas que estão por trás das coisas, é definidora para a gente entender esse imbróglio envolvendo o afastamento com imposições do senador tucano Aécio Neves por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, abertamente ligados ao Grupo Globo, a esta facção do Grupo Globo. E aí se estabelecem as maquiagens, as distorções, as miopias políticas, umas propositais, outras por falta exatamente desse cuidado para ver as coisas que estão por trás das coisas. Essa história, por exemplo, de conflito de poderes, fala-se até em guerra de poderes, como se o legislativo estivesse em guerra com o judiciário. Isso tem interesse, claro, aí do Grupo Globo em estabelecer as coisas assim. Existe uma guerra, é um poder contra outro poder, não é poder contra poder, é facção contra facção. Lá no Supremo Tribunal Federal tem a ala que não compactua com esses ministros ligados ao Grupo Globo. Tem o Gilmar Mendes, que é abertamente ligado a outra facção do golpe, ligado a essa facção aí do presidente golpista Michel Temer. Tem muitas coisas aí, tem muitos tons de cores entre uma coisa e outra. É necessário que a gente não entre nessa pilha, não entre nessa jogada. É preciso, nesta altura do campeonato, ter muita sagacidade política, senso de observação, se possível, buscar no senso científico a interpretação dos acontecimentos. Não cair, por exemplo, aí nesse discurso que circula aí nas redes sociais de que a nota do PT foi um republicanismo ingênuo. Não se trata de republicanismo ingênuo. Tudo bem, a nota do PT pode ter tido uma forma errada, mas é forma. Eu não faria uma nota com aquela forma, eu iria direto na questão, na essência do problema, que é a defesa do Estado Democrático de Direito. Essa história de dizer que a Constituição não está valendo mais nada, como não está valendo? Tem um golpe, eles estão pisoteando a Constituição, mas a Constituição não foi revogada. Quando eles revogarem a Constituição, se revogarem, aí a gente pode dizer que essa Constituição não vale nada. Agora nós temos, sim, que defender a Constituição. O golpe está em curso. Existe uma luta deles para consolidar o golpe e das outras tendências políticas democráticas, progressistas, das tendências que defendem, enfim, a legalidade, o Estado Democrático de Direito. Isso tem importância. As rupturas sociais não acontecem simplesmente a gente ignorando que existe premissas que precisam ser observadas, a questão tática, a tática política, isso é fundamental. Tem aí o mestre da tática política, o líder da Revolução Russa, o Vladimir Lenin, que sempre precisa ser estudado, observado, como ele tratava essas questões. Não é assim, basta a gente achar, sem fazer nenhuma análise detida dos acontecimentos, ver as coisas que estão por trás das coisas e sair por aí fazendo proselitismo, fazendo jogo duplo, No final das contas é isso. Ao se atacar o PT, ao se atacar o Lula, com essas pedras produzidas pelo Grupo Globo, isso é uma manobra do Grupo Globo, manobra de facção. Eles estão claramente se utilizando disso, produzindo pedras. Joga lá no Lula, joga lá no PT, joga na esquerda, joga no PCdoB, joga, enfim, em quem a gente quer que você joga no Michel Temer, joga no Aécio Neves, joga em todo mundo aí, e nós saímos aqui como os paladinos da moralidade. Não podemos ser ingênuos a ponto de engolir esse tipo de coisa. É necessário fazer aí os contornos, as observações. Trata-se sim de defender, talvez aí que a nota do PT tenha falhado ao não fazer a defesa incisiva, tão somente da democracia, do Estado Democrático de Direito, e denunciar o golpe, o que é o golpe, essa guerra de facções, esses interesses que existem por trás da decisão desses ministros que afastaram Aécio Neves. Com qual objetivo? O que eles estão querendo exatamente ao afastar o Aécio Neves? Esta é uma pergunta fundamental. Eles estão interessados na moralidade, em punir a corrupção, em punir um corrupto, em punir o Aécio Neves por tudo que o Aécio Neves fez e por tudo que ele é e por tudo que ele representa? Só parar e pensar não mais do que 2 minutos para a gente chegar à conclusão que não se trata nada disso, se trata de um jogo sujo, um jogo de facções,
É um jogo que se insere aí em toda a lógica do espectro da Operação Lava Jato, do golpe, né, da montagem daquele time que eles fizeram lá, né, na Operação Lava Jato, com Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, a turma do pau do galinheiro. Tudo isso a gente tem que considerar quando a gente vai fazer as análises, tirando as coisas, separando as coisas. Tem essa questão aí, por exemplo, do Palocci. É importante a gente fazer as comparações para a gente entender o grau de cinismo dessa gente. É o que eu falei aqui, o país está na mira de bandidos, tem reféns. Como disse o ex-presidente Lula na entrevista que ele deu aí na Rádio Trianon, já comentei aqui, tem um assalto em andamento, eles estão assaltando o povo brasileiro, assaltando os direitos trabalhistas, previdenciários, assaltando o erário público, o orçamento público, o patrimônio público, as estatais, etc, etc. Né? Essa carta do Palocci, por exemplo, por que eles estão dando tanta importância para a carta do Palocci? E um detalhe importante, eu comentei aqui, é isso, né? Aquela história, né? Eu não falei, eu sempre uso aqui essa questão, né? Que eu falei, não falei? Falei, claro que eu falei. Agora, eu não falei porque eu sou adivinho, porque tem uma lógica regendo tudo isso. Eu acabei de falar, está aí a confirmação. A mídia, o jornal Estado de São Paulo hoje, por exemplo, tem um editorial lembrando que o Palocci, quem é o Palocci? Né? É o queridinho deles desde 2002. A segunda carta de Palocci, diz o editorial do jornal Estado de São Paulo, é que se não tivesse o Palocci, não teria Lula, não teria acontecido tudo que aconteceu, né? O país teria caído no abismo do esquerdismo, do estatismo e não sei mais o que, sem o Palocci. Quer dizer, ele era um bonzinho lá, foi muito bom lá naquele período e agora está sendo bonzinho de novo. Olha aí as coisas que estão por trás das coisas. Né? Aí... E ataque ao PT. Aí usa, inclusive, outra coisa que eu falei aqui. É isso, né? Não falei. É uma seita. Eles criaram uma seita. Né? A natureza do golpe é a natureza de seita, de produção de dogmas, de verdades absolutas. E aí o editorial comenta a entrevista da Gleice, que ela deu aí no jornal Valor Econômico, né, dizendo que ela se comporta como se ela estivesse falando de uma seita. Né, ela desmascarando toda a farsa que eles montaram aí, e ela que está defendendo uma seita. Veja, as seitas são assim. Né, nós somos a verdade absoluta, o resto é seita. Né, quem contesta as nossas verdades absolutas é seita. Faz parte de uma seita. Né? E o jornal, sintomaticamente, é isso. Eu comentei isso ontem aqui. Vejam como são as coisas. As coisas são evidentes quando a gente presta um mínimo de atenção nas movimentações todas. Comentei ontem aqui que o jornal Estado de São Paulo tinha ficado na encolha, quietinho, porque o ataque era ao ex-presidente Lula. Hoje eles vêm com o ataque ao ex-presidente Lula, reverberando o que o Globo falou. Né? Invertendo essa lógica elementar de que quem acusa tem que provar a acusação, no caso do apartamento da Lava Jato. Esse apartamento é da Lava Jato, que eles atribuem ao Lula. A Lava Jato confiscou e está dizendo, aqui, ó, tá aqui, ó, tem um apartamento aqui que é do Lula, mas é deles, porque eles confiscaram esse apartamento para dizer, temos aqui o apartamento do Lula. Aí saíram aí com essa história de planilha, agora o mais recente ataque. Diz que tem uma planilha dos investigadores da Lava Jato. Quem são os investigadores da Lava Jato, senão essa gente mais suja de todo o processo golpista aí? Os boquirrotos lá da Força Tarefa da Operação Lava Jato. Que planilha é essa? Em que autenticidade tem essa planilha? Tem coisas elementares ali na tal da planilha. Eu tive o desprazer, a gente tem esse desgosto na vida de ter que fazer esse tipo de coisa, de analisar a tal planilha. A planilha é anotações que o Lula faz, que eles dizem que o Lula fazia lá, nem comprovação de que isso é verdade existe. Agora, o apartamento estava alugado no nome de quem? Da Dona Marisa. Por que não pegaram a planilha da Dona Marisa, se é que existe alguma planilha? Né? Por que o Lula tem que constar na planilha do Lula as coisas que estavam sob a administração da Dona Marisa? Questões assim elementares, sem contar, repito, que a lógica totalmente invertida. Né? Quem acusa tem que provar, não é ir lá buscando... Ó, cadê? Você não pôs aqui na planilha que você pagou o aluguel? Você não pôs aqui que você falsificou os recibos do pagamento do aluguel, vocês têm que apresentar aí.
Vocês têm que provar que vocês são inocentes, não eu tenho que provar que você é culpado. Agora, eles fazem todo um carnaval em torno disso, empurrando goela abaixo da opinião pública exatamente a sua opinião privada. Por trás de tudo isso está o assalto. É importante isso, nós estamos lidando com assaltantes, com gente que não tem caráter, que não tem princípios. Ao analisar as coisas por aí, a gente vai vendo as coisas que existem por trás das coisas, e isso é fundamental para a gente não cair nessas esparrelas, nesse jogo sujo do status quo. E fazer isso que tem muita gente aí, muitos incautos fazendo, ingenuamente pegando pedras do Grupo Globo, produzidas pelo Grupo Globo, colocada ali ao lado do Aécio Neves. Pega e joga no Aécio. Pega algumas também, joga lá no Lula, joga no PT, joga na esquerda, joga no PCdoB e etc. Precisamos pensar um pouco, às vezes, sobre todas essas complexidades que envolvem um processo político como esse, com esses dois veios históricos que eu falei aqui, muito condensado. Saber se mexer nesses dois veios muito condensados, isso é uma questão fundamental, uma questão de sagacidade, uma questão de percepção mais aprofundada da história, dos acontecimentos, do que significa, enfim, o processo social, econômico e político de uma determinada sociedade. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.